Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o videocast Pais Pretos. Esse projeto ele foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo, Bahia, e tem apoio financeiro do governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, pelo Paulo Gustavo, Bahia. Foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Quem é o professor Daniel Silva? O professor Daniel é um professor de matemática. Eu acho que eu acabei me enveredando por uma área que algumas pessoas têm admiração, outras têm um pouco de resistência sobre a disciplina. Eu sempre quis ser professor. Eu fiz magistério, né, no Instituto de Educação Anísio Teixeira, concluindo lá no ano 2000. E comecei tão logo a docência, dando aula em turmas de alfabetização numa creche, né? Creche Menino Jesus de Praga, lá no Alto do Cristo, né? E desenvolvi meu anseio de trabalhar com pessoas adultas. Então eu fui à UNEB e perguntei o que era necessário para ser professor lá. A uma pessoa que me recepcionou me disse que era necessário ter uma graduação, uma pós-graduação, e eu coloquei a meta. E a meta foi atingida com êxito. Então, hoje, há 14 anos, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia. E o que tem de muito legal nessa trajetória? É justamente de onde eu vim, né? Porque eu nasci no bairro São José, vulgo Morro do Piolho, né? Como muitas pessoas conheciam na minha infância, né? E para a gente do Morro, André, pensar em trilhar um caminho e chegar ao ponto de ser professor da universidade não era algo esperado por ninguém, por assim dizer. Então, assim, até chegar a esse ponto de ser um professor, eu tive que passar por outros trabalhos. Então, desde criança, por exemplo, eu carreguei feira, né? Hoje a gente não vê essa prática, né? Na verdade, nem deve ver mesmo. Mas era naturalizado que criança trabalhasse, né? Infelizmente. Então, eu carreguei feira, eu engraxei sapato, eu vendi geladinho, né? E a minha relação com matemática começou daí, viu? Até da venda de geladinho. Eu tinha que saber quanto que era 30% para eu poder saber quanto que eu iria ganhar. E morando ali no Morro, a gente tinha essa necessidade, né? De trabalhar para a gente poder conseguir adquirir algumas coisas para a gente, porque a vida realmente não era fácil. A minha mãe, Valdelícia, era merendeira de uma escola, da escola de aplicação. E ela faleceu, né? Ainda nova. Então eu fiquei órfão. Fiquei órfão de pai e mãe, na verdade. Quando meu pai faleceu, eu tinha 5 anos. E quando minha mãe veio falecer, eu tinha 7 anos. Então, assim, não foi uma vida muito fácil, né? Eu morar no bairro São José, vulgo Morro do Piolho, ser preto, ser órfão de pai e mãe. E aí, o processo de ter oportunidade, de ter acesso aos estudos, foi me proporcionando realizações. E eu fui galgando aí esse caminho e hoje eu sou professor, né, de matemática na UNEB. Gostaríamos que você falasse um pouco de você, um pouco sobre sua história de vida, assim. Você que está na educação já há um bom tempo, né? Percorreu vários lugares, desde a época do IAT, se eu não me engano, Instituto de Educação Anísio Teixeira, e aí passando pelo magistério, passando por várias instâncias da educação,
E aí eu queria que você falasse sobre essa trajetória. Você que veio do chamado, entre aspas, morro, né? É um bairro periférico por não estar, de fato, onde acontecem as coisas, né? Nas duas vias ali principais que as pessoas consideram como centro. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória, enquanto homem negro, enquanto professor, enquanto docente, que já está um bom tempo aí na educação. Essa questão de ter acesso à educação, porque eu dou todo o crédito a esse processo formativo que eu tive para ser a pessoa que eu sou hoje, né? Eu até brinco quando algumas pessoas falam do bairro onde eu vim, né, do Morro do Piolho, e às vezes as pessoas tentam negar isso, que era um termo muito pejorativo para a gente, e eu sempre relembro isso e falo, não, agora que eu sou professor da universidade, sou considerado uma pessoa culta, então eu posso dizer que eu vim do alto do inseto capilar, fazendo referência ao Morro do Piolho, né? E é muito legal isso porque realmente o acesso à educação transforma vidas, né? As transformações sociais só são possíveis quando a gente tem acesso à educação e a gente abraça essa causa e faz de fato acontecer. Por exemplo, foi graças a essa educação que eu pude ser inserido no mercado de trabalho. Só para você ter ideia, quando eu digo ser inserido no mercado de trabalho, eu falo a gente poder concorrer dentro, né, desse modelo que a gente tem hoje no nosso país, formas da gente poder ter acesso ao trabalho através de um concurso, por exemplo. Eu recobro na minha memória que assim que eu terminei o ensino médio, que eu fiz magistério, eu já estava esperando um concurso municipal e eu estava ansioso para que eu pudesse fazer e ser aprovado e ter logo o meu primeiro emprego. Mas uma irmã minha, ela me incentivou que eu teria que começar a trabalhar dentro da formalidade. Porque, como eu havia dito, eu já trabalho desde criança, engraxando sapato, carregando feira de geladinho, mas isso é um trabalho informal. E aí teve uma vaga de emprego em uma cerâmica e ela falou, não, você tem que ir. E eu fui. E o critério de seleção era uma entrevista. E eu participei dessa entrevista e junto comigo outros colegas. E eu estava muito otimista que poderia dar certo, porque eu tinha facilidade de comunicação, eu tive sempre facilidade com vendas, né? Era um pouco assim, persuasivo. E o cargo lá dentro do escritório tinha essas relações com essas características, mas eu não fiquei na vaga e quem ficou foi um colega branco. Naquele momento eu não consegui entender aquilo, né? Eu fiquei pensativo, poxa, a pessoa era meu colega, eu conhecia as características dele. E o perfil da vaga parecia que eu me enquadraria melhor do que ele. Por que que não fui eu e foi ele? Mas, assim, o fato é que logo veio os editais de concurso e eu fui fazendo, junto com todos os outros colegas também, e eu fui sendo aprovado, né, em todos os concursos que eu estava fazendo. Então, eu comecei a ser professor, né, da educação infantil através de um concurso municipal. No mesmo ano, eu fiz um outro concurso de uma empresa de mineração instalada aqui em Caxité, então eu também tive êxito. E pude trabalhar nessa empresa durante 14 anos, até que eu pedi para sair, né? Assim, tive o anseio de desligar da empresa. E além de, assim, o fato de ter me inserido dentro do mercado de trabalho também me proporcionou eu ter outras realizações na minha vida, de poder fazer viagens, de adquirir bens, né? Então, assim, e acima de tudo está servindo também de exemplo para outras pessoas também dentro do meu bairro. Eu acho que isso foi muito legal. Eu passei a ser uma pessoa de referência. E
E a partir disso, eu acho que de certa forma contribuiu para outras pessoas também passar pelas transformações sociais. E foi graças à educação. Então, assim, eu defendo de fato que todas as pessoas, e principalmente as pessoas de bairros periféricos, como foi o meu caso, que pessoas pretas, que às vezes sofrem um preconceito que é estrutural, somos vítimas dessas situações, mas a gente não deixar se abater com isso e entender que o caminho para a gente poder ter o processo de transformação social é a educação. Ela realmente vai ampliando o nosso leque de visão de mundo e vai nos transformando, nos ressignificando cada vez mais. E nós gostaríamos de agradecer a presença do professor Daniel, lembrando que amanhã é Dia dos Pais, né? Nós retiramos o professor Daniel de seus afazeres, assim, e gostaríamos de agradecer a ele por estar conosco nesse momento. Foi um prazer ter participado aqui desse videocast com você. Prazer pelo fato de você já ser meu amigo, né? Já nos conhecermos há tempo. Acho que a nossa amizade começou nas quadras do IAT, se não me engano, né? Com os nossos jogos de basquete. Mas o prazer ele se torna ainda mais significativo pela pauta que a gente tratou, né? Porque somos pais pretos. A gente sabe da dificuldade que é num país que a gente vive,